Louco como eu. Conversas de escritores com Susana Moreira Marques. Olá, eu sou a Susana Moreira Marques e este é um podcast da Fundação Lapa do Lobo. Conta Abel Barros Batista que Eduardo Lourenço escolhia as epígrafes ao calhas, abria um livro e encontrava uma frase. Se eu abrir ao calhas um livro de Abel Barros Batista, o Obnóxio, seja onde for, apanho um pedaço de diálogo para fazer repensar o mundo. Por exemplo, ouçam. Perguntaram-me há dias quem somos nós, o que fazemos, o que pensamos, porque dizemos certas coisas. E que respondeste? Nada, fiquei embaraçado. Afinal, quem somos nós? Nós os dois? Hã? Nós os dois? Achas que era isso que queriam saber? Pensei que era da humanidade, do género humano ou assim. Foi um excerto de Obnóxio. Há esta ideia de que certos tipos de texto não podem ser escritos no caos. Aceitamos que se conte que Jack Kerouac escreveu pela estrada fora em 3 semanas. Que Georges Simenon escrevesse um romance policial em 10 dias quase sem dormir. Mas é difícil acreditar que se pense no caos, que se escreva um livro, sobretudo de ideias, num mês. Um ensaio talvez não seja mais do que o pensamento a fazer-se escrita, ou dito de outra maneira, o pensamento em ação. E há pouco de organizado no pensamento, ainda menos do que numa história, é preciso encontrar narrativas, associações, momentos por onde começar. Abel Barros Batista chama-lhe imaginação, essa palavra quase sempre reservada para a ficção. Sem imaginação, não há pensamento. Abel Barros Batista é um caso raro entre nós. É um escritor que não escreve romances. O seu último livro, Obnóxio, tem diálogos ficcionados, mas eles partem da observação da realidade e do pensamento sobre as possibilidades, ou as impossibilidades, da comunicação. Abel Barros Batista nasceu em 1955, em Vila Nova de Gaia. Sempre quis escrever, mas queria principalmente ser professor. Mais recentemente, criou uma pós-graduação em Artes da Escrita, um dos poucos cursos do género nas universidades do país. Publicou diversos livros de ensaio, com os quais ganhou vários prémios. Escreveu crónicas na revista Ler e em jornais de Portugal e do Brasil. Criou a icónica coleção de literatura brasileira na editora Cotovia, com o título de Curso Breve de Literatura Brasileira. Com Obnóxio, publicado pela Tinta da China em 2019, esteve nomeado para o prémio Oceanos. É ele o meu convidado de hoje. Abel, o seu último livro é Obnóxio, que foi publicado pela Tinta da China em 2019 e que, como o Abel sempre apresentou, é uma miscelânea e que reúne uma série de textos, quase todos, não é? Sobretudo são diálogos que refletem sobre vários assuntos. E é um livro bastante diferente dos livros que o Abel tinha publicado, os mais recentes publicados anteriormente, que eram principalmente livros de crónicas que tinha publicado na Ler e em outras publicações. E eu queria perguntar-lhe como é que nasceu este Obnóxio. Isto foram textos que foi escrevendo ao longo do tempo ou escreveu-os de seguida? Conta-me um bocadinho como é que este livro aparece. A primeira coisa que eu queria fazer um livro com o título Obnóxio. É uma palavra de que eu gosto particularmente. Nós não usamos em Portugal, não é muito frequente. Não conheci na minha vida muita gente que a conhecesse, que usasse a palavra. É uma palavra que em inglês hoje, sobretudo o americano, é relativamente corrente para designar uma coisa que é irritante ou nociva, não é? Mas a nossa significa mais ou menos o mesmo. E eu queria fazer um livro que tivesse o título Obnóxio, mas não fosse necessariamente um livro Obnóxio. Por outro lado, a ideia da miscelânea era uma ideia que me agradava especialmente, porque eu também publiquei alguns livros sobre Camilo Castelo Branco e o Camilo fazia regularmente isso. Pegava em textos que às vezes eram contos, coisas de jornal,
textos eruditos sobre autores antigos, juntava aquilo tudo e fazia, por exemplo, Noites de Insónia, 2 volumes. E com aquilo ele ia pagando a renda, enfim, eu não pago, não consigo pagar a renda com o Obnóxio, mas ele ganhava muito dinheiro com esses livros e fazia livros extraordinários com títulos fantásticos, Noites de Insónia, que eu escrevia à noite, e um outro que é um livro chamado Boêmia do Espírito, que também com divagações e só não era frequente incluir poesia, embora ele também publicasse poesia. E eu, a partir da altura, comecei a achar que seria interessante, reabilitar a ideia da miscelânea, porque hoje, quer por razões literárias, quer por razões editoriais, não se fazem miscelâneas, ou é um livro de contos, que também não é muito bem visto pelos editores, ou é um romance, ou é teatro, ou é ensaio, ou é não ficção, que é o que se inventou agora. Mas quando aparece qualquer coisa assim que tem uma peça de teatro, um ensaio, uma crónica, é o quê? Como é que se vende? Aliás, uma pergunta que os editores às vezes fazem, mas como é que eu vendo isto? Como é que eu apresento isto? E eu achei que era interessante fazer uma miscelânea, e era interessante que a miscelânea começasse justamente com um diálogo com a editora Imaginária, em que alguém propõe um livro, e vai propor um livro que se chama Obnóxio, e o livro não encaixa na tipologia. A ideia do Obnóxio é, no fundo, explorar a dimensão parasita da conversa, isto é, qualquer conversa pode descambar ou continuar a partir do momento em que nós começamos a discutir as condições da conversa, o tom da conversa, o significado, e o que torna a conversa impossível. Se alguém diz, olha, eu não quero corroborar o que estás a dizer, e o outro pergunta, desculpa, mas tens a certeza que sabes o que significa corroborar? É que pode estar a usar isso num sentido impreciso, e depois a conversa é um equívoco, e vamos esclarecer de antemão. É evidente que esclarecendo de antemão a conversa morre naquele preciso momento, ou torna-se uma piada, ou torna-se uma brincadeira, não é? Porque muitas pessoas não aceitam isso. De certa forma, os escritores são um bocado obnóxios, não é? São um bocado esses chatos que teimam em alguns escritores são, não é? Eu acho que se preocupar muito com o sentido das palavras. Preocupação com o sentido das palavras. Mas é que é curioso, porque esta preocupação é ao mesmo tempo angustiante, porque uma pessoa que se preocupa com, por exemplo, nesse caso, como é que nós usamos a palavra e devemos corrigir ou não devemos corrigir, é um problema que eu discuto muito também, muitas vezes, com os alunos. Devemos corrigir alguém que diz qualquer coisa errada quando nós percebemos o que a pessoa está a dizer, ou não devemos corrigir? Mas muitas vezes não se trata de uma correção, não é? Trata-se de um questionamento. Será que é mesmo aquilo que se quer dizer, não é? Pois é, mas isso na literatura nós podemos fazer um diálogo, tens a certeza que é isso que queres dizer, fica inocente porque a outra pessoa também somos nós que a escrevemos, e a outra pessoa diz não, tal, mas na vida real, como se diz, na vida real, perguntar a alguém, mas tens a certeza que é isso que queres dizer, é sempre uma atitude de hostilidade, porque é uma maneira de dizer, ou estás a esconder-me o que realmente queres dizer, ou não tens noção do que significa usar certas palavras, ou estás-me a enganar. Enfim, a quantidade de fenómenos parasitas que podem surgir é muito grande. A única maneira da pessoa continuar a falar é presumir um certo entendimento do que o outro está a dizer, e deixar que a conversa confirme ou revele o equívoco, não é? Há um caso de uma das coisas que eu aproveitei para fazer um Obnóxio, que é uma conversa que eu ouvi a um casal num restaurante, e ele estava a dizer assim, eu explico-te as coisas como elas são, e tu não ponderas, não escutas nem ponderas, não escutas nem sequer ponderas. E a senhora que estava a escrever, um casal novo, estava a escrever, não, estava a comer, e com a boca cheia, é o contrário, ela dizia. O contrário, não é o contrário. Não pondero, nem sequer escuto. Estás a ver, estás-me a dar razão, dizia ele. Não estou a dar razão, estou a dizer que tu exprimiste mal, disseste mal. Não tem sentido dizer que não escutas, nem sequer ponderas, pois se eu não escuto, ou nem sequer devias dizer. Não escuto, não ponderas, e nem sequer escutas, nem te dás ao trabalho.
E ele aí perdeu a calma, disse, porra, é por isto que não se consegue falar contigo. O ar de descrição deu... E eu aproveitei aquela frase, que achei uma frase maravilhosa, tu não escutas nem ponderas. A partir daí passei a usá-la muitas vezes, as pessoas dizem, escutas? Não, eu nem escuto, nem pondero, nem nada. E construí um diálogo em que depois se descobre no final que não são duas pessoas a conversar, são duas pessoas a tentar dizer um diálogo que alguém escreveu para elas dizerem, mas que estão permanentemente a enganar-se porque não sabem quem é que está a falar, se é um ou outro. A razão disso é que a certa altura, quando eu estava a escrever isso, a certa altura já não sabia quem é que tinha dito o quê. Como aquilo não tem vozes, às vezes é muito difícil. Então tive que dar números, um era o ímpar e o outro era o par, e fixar que o ímpar, por exemplo, seria o marido e o par seria a mulher, ou ao contrário, que era para não me perder. Como é que surgem as suas ideias para os textos mais ensaísticos que fez? São coisas que surgem das leituras que faz, ou pensa em temas e depois vai procurar leituras para esses temas? Como é que o Abel costuma trabalhar? Eu tenho uma maneira muito, como é que é dizer, muito anárquica de trabalhar, não tenho método nenhum, mas eu já escrevi assim, umas centenas de páginas de ensaios literários, etc. Eu acho que nunca, nenhum deles eu tinha bem uma ideia do que queria escrever, não é? Mas em todos eles eu precisava de uma primeira frase. Eu tinha que encontrar uma primeira frase. E a partir da primeira frase, depois aparecia a segunda, e depois a terceira e a quarta e tal, e quando eu reparava, já tinha alguma coisa para dizer, já tinha um argumento a aparecer, e isso, a tal altura eu apercebi-me que a maior parte dos meus textos tinham assim uma espécie de preâmbulo, que podia... mas esse preâmbulo era precisamente a cena de aparecimento, digamos, a cena de aparecimento do argumento que eu ia trabalhar. Portanto, nunca escrevi aquelas coisas. Neste texto vou defender que Camilo Castelo Branco não propriamente. Às vezes uma frase completamente alheia ao tema era o suficiente para me fazer andar. Isto é, o que eu preciso, isso descobri há pouco tempo, mas eu não sei se serei só eu, julgo que não. Todos nós precisamos disso. O que eu preciso é de pôr no papel ou pôr no ecrã uma frase, ou duas, ou três, ou um começo, que depois contenha uma energia qualquer, ou podemos chamar energia, podemos chamar lógica, podemos chamar o demónio, qualquer coisa que a seguir nos subjuga e nos obriga a escrever o resto. Não é? Como se eu encontrasse o texto todo, mas só tivesse acesso à primeira frase. E depois, a partir da primeira frase, o resto sai. Por vezes é extremamente difícil de escrever, porque eu lembro-me de ter dito muitas vezes a alguns colegas, eu não sei como é que o texto quer ser escrito, quando estive a fazer a tese outramente, não sei ainda como é que quer ser escrito, estou à procura e tal. E às vezes demorava muito tempo e andava para trás e tal. Hoje já não tenho vida para isso, já não tenho energia para isso e gosto de fazer textos, começo e acabo. Eu começo assim, há alguns 20 minutos e depois correções e alterações, mas raramente não me lembro de alguma vez me ter sentado sabendo o que é que vai aparecer no meio, onde é que quer chegar, como é que vai. Mesmo textos até mais densos do ponto de vista teórico ou crítico, foi tudo escrito a partir de uma frase, de uma situação, de um episódio, que depois vai gerando o desenvolvimento. Isso é muito interessante, porque eu acho que as pessoas, os leitores, têm um bocadinho essa ideia de que quando se trata de ensaio, e não vou usar então a palavra não ficção, que já percebi que não gosta muito, mas já lá vamos, os leitores têm esta ideia que a pessoa já sabe, não é? Já sabe o que é que vai escrever quando se senta para escrever, estão mais preparados para a ideia de que isso não é assim quando se trata de ficção, que é um trabalho da imaginação, não é? Mas uma coisa que o Abel também tem falado é que é preciso imaginação para escrever ensaio também, não é? Isto é preciso imaginação para escrever. Eu acho que escrever requer imaginação e sentido de submissão.
Aparentemente é paradoxal, mas é exatamente isso. Eu conheço, por acaso, pessoas que não trabalham assim. Eu tenho um colega em particular que já me tem dito várias vezes, eu quando sento ao computador, eu sei precisamente o que quero escrever e escrevo tudo e sai exatamente o que eu quero. Não estou a deambular, não sei o quê. Na verdade, isto é possível porquê? Porque há pessoas que têm a capacidade de escrever os textos todos, como se diz, na cabeça. E deve ser o caso dele. Portanto, ele não é daquele género de pessoa que começa, amanhã estava úmida. Não, amanhã estava quente. Não, a noite era úmida. Não, que às vezes ficam a emendar a primeira frase, como eu fico muitas vezes a emendar e às vezes perde-se tempo e desiste. Não, ele começa a primeira frase, a segunda, a terceira, vai para ali fora e não tem hesitações. Mas a razão básica, creio eu, é porque o texto está já escrito. Muitas vezes nós pensamos que o problema é pôr no papel ou no computador. Não. Eu escrevi muitos textos, por exemplo, muitos desses textos que publiquei na Ler, escrevi a andar a pé. Quando era mais novo, eu tinha mais concentração, fazia uma caminhada e quando voltava da caminhada o texto estava completo. Depois o computador era como se fosse uma impressora e fazer um ajustamento ou outro, mas muitas vezes chamamos pensar, significa exatamente escrever, e é escrever efetivamente, que eu começava a dizer, naquele dia ele saiu de casa, não, isto não está bem, e depois voltar atrás e emendar, saiu de casa à tarde, mas às vezes mesmo em voz alta, também já me tem acontecido, começar a falar em voz, saiu de casa à tarde, saiu de casa, por vezes acontece chegar ao fim do primeiro parágrafo mental e voltar ao princípio e emendá-lo. É realmente a mesma coisa, só que não estamos a usar as mãos, não temos o computador, não temos caneta, mas o texto está a ser gerado na nossa cabeça e vai ganhando uma forma semi-definitiva que permite ser transcrito para o papel ou transcrito para o computador. Esse trabalho mental requer uma imensa imaginação e que é fundamentalmente uma imaginação linguística, que é a nossa capacidade de encontrar possibilidades para tornar a sequência das frases necessárias. Mas requer também um sentido de submissão, porque não podemos inventar de qualquer maneira, não é? E a percepção de que o modo como começamos leva inexoravelmente a um desenvolvimento, exige que a pessoa que está a escrever, ou na cabeça ou no papel, se submeta a esse desenvolvimento que na verdade não conhece. E isso é uma experiência muito interessante, que muitas vezes se confunde com inspiração ou com, sei lá, técnica, também há quem sugira técnica, mas o processo eu creio que é o mesmo, quer se trate de ensaio, de teatro, de crónica, ou de poesia, ou seja do que for. Porquê é que acha que em Portugal há tão pouco ensaio, há tão poucos livros de ensaios a ser publicados? Em Portugal há tão pouco tudo. Basicamente é isso. Em Portugal há tão pouco tudo. Talvez por nós sermos portugueses ou não, mas enfim, há aspectos da vida intelectual em que realmente temos pouco. Não é? Ainda ontem tive uma conversa justamente com a responsável por estar aqui, com a Luísa Costa Gomes, que ela dizia-me que tinha estado a assistir a um debate através da internet, um debate que tinha ocorrido em Oxford, algures num auditório enorme, ainda antes da pandemia, sobre as drogas psiquiátricas, sobre o uso de antidepressivos, e tinha várias pessoas a apresentar argumentos, várias pessoas a contrariar, uma assistência muito participativa, com intervenções veementes, interessadas, informadas, que não é propriamente aquilo a que nós estamos habituados aqui, não é? Nós não temos, eu creio que não temos uma vida intelectual assim muito estimulante. Uma das razões para isso é o próprio facto, creio que é o facto da Universidade Portuguesa, até durante muito tempo, não ser uma universidade estimulante. Hoje, enfim, a Universidade Portuguesa hoje tem um problema mais aborrecido, porque cresceu, há universidades novas, há uma geração nova, há muitas coisas interessantes que estão a ser feitas, sobretudo no domínio das ciências da vida e das ciências exatas, mas é como se houvesse um salto de
de uma universidade medieval, obsoleta, anacrónica, para uma universidade moderna, adequada aos tempos presentes. E esse salto não é necessariamente um salto interessante. Eu penso que existe na universidade, há um conflito que hoje é cada vez mais evidente, um conflito irresolúvel entre os interesses da instituição e os interesses dos professores. São inconciliáveis. E a universidade vive disso. O professor é uma pessoa que quer tempo para pensar, tempo para escrever, precisa de um certo ócio, precisa de uma certa vontade. A universidade o que é que quer? Resultados, produção. Quantos artigos publicaste este ano? Por exemplo, eu fiz a maior parte da minha carreira universitária, nunca ninguém me perguntou quantos artigos eu publiquei em cada ano. Eu perguntava a mim mesmo, dizia, pá, és um preguiçoso, ias ter publicado mais. Mas a universidade, na verdade, não. Hoje, os jovens que entram para a universidade, todos os anos têm que dizer quantos artigos publicaram, a quantas conferências foram, a quantos projetos de investigação estão envolvidos. Portanto, a razão disto não é o estímulo da atividade científica, porque a atividade científica não se estimula nem com a estatística, nem com a coação sobre as pessoas. É a produção global da própria universidade e dizer, temos não sei quantos cientistas, publicamos não sei quantos artigos, estamos em terceiro lugar, somos o primeiro a nível nacional, somos o segundo a nível local. Agora, inclusivamente, até fazem rankings das médias dos alunos que entram para a universidade, como se isso tivesse algum relevo. Somos líderes nacionais no curso tal, somos líderes regionais no curso tal. Eu já tenho dito, eu sou líder local no meu curso, que é o único que existe na nossa rua. Não é o único que existe, mas o Abel coordena um curso de pós-graduação na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, de escrita. Sim. As artes da escrita. Artes da escrita, eu gosto particularmente do plural, artes da escrita, e não só uma. E há pouco falávamos, realmente outros países têm tradição de ensaio e também têm tradição de ensino da escrita, não é? E o ensino da escrita em Portugal teve sempre arredado da universidade, não é? Nunca se achou que fosse preciso ter aulas na universidade para se escrever. Mas claro, o ensino da escrita está arredado de tudo. Nós hoje, e recentemente recebi um convite para um evento qualquer do Conselho Nacional de Educação, uma mesa redonda com pessoas que vão discutir o problema do ensino da escrita desde a escola primária. A escrita é considerada no ensino, desde o princípio, como uma coisa que se aprende e uma vez aprendida está aprendido. O ensino do português é um ensino sobretudo de leitura e de gramática. Não há ensino propriamente de escrita do ponto de vista do estímulo da imaginação e da criatividade. E a nossa universidade não tem simplesmente isso. E quando tem, são cursos, muitas vezes são cópias do que existe nos Estados Unidos e feitos... Acontece muito, mas quando eu criei esta pós-graduação não havia nenhum. Havia cursos de escrita criativa, como cursos breves, cursos curtos dados em diferentes instituições. Mas mesmo mestrados de escrita têm tido dificuldade em tornar-se interessantes. Este curso que foi criado ali na minha faculdade tem algumas particularidades que por vezes os alunos estranham um pouco. Mas a particularidade mais interessante é que os professores são, em regra, escritores convidados. Em regra são pessoas que trabalham no ramo e que vão dar aulas ali que não são os professores da casa. É um curso de escrita em que as pessoas escrevem e comentam e corrigem e transformam os textos uns dos outros, mas também há alguns casos, e neste momento talvez a maioria, em que se conversa sobre o objeto literário, sobre o objeto escrito, peças de teatro, crónicas, etc. Que é muito importante porque nós também não temos, na verdade, também não temos muito esse hábito de promover uma conversa a partir de um texto comum. E considerar o texto não como qualquer coisa que transmite lições de vida, mas como qualquer coisa que foi escrito, que tem um tecido linguístico de que nós temos que
encontrar um princípio de inteligibilidade para que aquilo seja realmente significativo e específico, que é o mais difícil de mostrar a alguém como é que se aprende com um texto literário, ou como é que se aprende qualquer coisa, considerando que foi concebido de determinada maneira para nós lermos com uma certa inteligibilidade. É um esforço intelectual enorme. E isto é uma das coisas mais difíceis para nós, porque é sempre um problema de etapas. De repente estamos em democracia, de repente estamos em liberdade, e de repente temos o Facebook e o Instagram e tudo, e de repente existe a ideia de que todos nós temos coisas maravilhosas para dizer e todos nós devemos ser ouvidos. Mas se todos nós quisermos ser ouvidos, não fica ninguém para nos ouvir. E estamos a alegar a liberdade de expressão, que é uma liberdade fundamental, mas sem perceber que a liberdade de expressão é também uma liberdade daqueles que ouvem e daqueles que leem. E uma das coisas importantes da nossa liberdade como intelectuais, isto é, como pessoas que pensam, é não intervir, é ter a capacidade de não intervir naquilo em que a nossa opinião não acrescenta nada à opinião dos outros. Não é? Agora, se formos ver o espaço público português, aquilo parece uma fila para o livro de ponto, para marcar o ponto. Vem um problema qualquer e já se sabe que se há um problema com o Tribunal Constitucional, venham marcar o ponto. Eu também tenho qualquer coisa a dizer. Eu também. Agora venho eu dizer o que eu penso sobre o assunto. E depois nós conjugamos tudo e não há grande diferença. Uns estão a favor, outros estão contra, mas a diferença é mínima, não é? Fica uma espécie de monólogo, não é? Toda a gente fala... É monotemático, é por vagas, etc. Mas isso é o lado mais superficial. Eu acho que o problema maior é nós termos dificuldade em reconhecer um argumento original e, sobretudo, na ideia de que ali está alguém que tem um pensamento próprio, que tem um argumento próprio. Eu preciso saber o que ele está a dizer e preciso entender o que ele está a dizer para me governar, designadamente se eu quiser rebatê-lo. E predomina muito mais a ideia de que eu sou uma pessoa criativa, eu tenho a minha própria subjetividade, eu só quero que me expliquem como é que eu expando a minha subjetividade, como é que eu me exprimo. Não é? Havia uma personagem no Morgado Faf em Lisboa, do Camilo, que é uma comédia maravilhosa, que diz uma certa coisa, depois no fim dá um suspiro e diz: agora que me exprimi, sinto-me muito melhor. Isto nota-se muito. Há muitas pessoas, eu leio muitas vezes aquelas coisas nas colunas da opinião dos jornais e vejo isto. É do Morgado Faf, agora que me exprimi, sinto-me melhor, já posso ir à minha vida. E nós exprimirmos não é provavelmente relevante. Não é, a melhor ideia para a pessoa escrever não é pensar que tem uma experiência, que tem uma tia com uma história interessante e que só precisa de aprender uma técnica para escrever. A melhor ideia para a pessoa escrever é um dia apanhar-se a escrever, encontrar-se a escrever qualquer coisa e saber que se não escrever algo é como se lhe faltasse um braço ou se lhe faltasse qualquer coisa. Uma das coisas mais evidentes é que não precisamos ter muitos escritores. Não é? Nós não precisamos ter muita gente a escrever. Até porque não há muita gente para ler. A estatística nisto é terrível. Com tanta gente a escrever livros, quem é que os lê? Eu muitas vezes penso, mais uma escritora nova, mais um escritor novo. Mas este rapaz publica este livro porquê? Quem é que vai ler isto? Mas a literatura é assim, também é uma enfim, toda a gente conhece o lado interessante de publicar um livro, não é? Tanta gente que fala que o livro morreu, mas não há, até os treinadores de futebol escrevem livros. De certa maneira, publicar um livro é o cume não direi da sabedoria, mas da distinção. Uma pessoa que não é escritor, mas que publica um livro, tem uma certa distinção. Uma pessoa que é escritor e publica um livro, não faz mais que a sua obrigação. É o trabalho dele, enfim, olha, coitado, o que é que ele faz? Escritor, escreve uns livros sobre o quê? Umas coisas lá dele, não se percebe muito bem o que é que ele quer. O Abel sente que lhe falta alguma coisa se não escreve? Eu sinto, sobretudo, que me falta... sei lá, falta-me, sinto, quer dizer, a maior parte do tempo quando não estou a escrever não sinto nada, mas quando sinto, eu sinto que ou melhor, depois de ter escrito, eu sinto que a sensação com que fico me falta nas outras vezes.
não é? E que é uma sensação fantástica, que é simples. Eu começo a escrever, como disse há bocado, eu só tenho uma frase, ou às vezes não tenho uma frase, às vezes é uma coisa qualquer que... É uma coisa qualquer que aparece, não sei como. Um dos últimos textos que escrevi começava: o que é que terá acontecido à palavra criatura? E pronto, e depois não foi muito difícil, porque a partir dali eram 4.000 caracteres que eu tinha que escrever para enviar para a ler, e escrevi, demorei meia hora talvez a escrever aquilo, ou melhor, demorei meia hora a descobrir o que é que aquela primeira frase pedia. E quando terminei, fiz uma revisão, tá? E pareceu-me que o texto estava muito razoável. Isto dá uma sensação de plenitude, dá assim uma sensação de quase felicidade, porque é a felicidade de ter encontrado aquilo que estava ali para eu descobrir, que eu nunca penso propriamente que fui eu. É quase como se eu tivesse o privilégio de descobrir aquela... Isso dá é uma euforia, eu acho que é uma euforia, um contentamento. Depois, quando o texto sai publicado e tudo, não tem nenhum significado, mas quando se termina e olha para aquilo, sei, pá, catita, isto ficou catita. Bom, é um misto de vaidade, de orgulho, de contentamento, de felicidade, etc. E a pessoa sente-se eufórica. E quando sente isso, diz: devias fazer isto mais vezes, porque podias sentir isto mais vezes. Depois o outro... agora chegou a altura certa para fazer a pergunta que a Luísa Costa Gomes deixou para si. Sim, porque é que eu não escrevo mais vezes, não é? Ela diz que está sempre a perguntar, porque é que não escreves? Ela pergunta-me isso muitas vezes: mas porquê é que tu não escreves mais? Não há uma resposta interessante para isso, mas repare, estas emoções que eu tenho de vez em quando, não posso dizer que seja sempre, mas sempre que consigo escrever um texto de uma maneira fácil, isto é, sem dificuldade e de uma forma satisfatória, eu reconheço que sim, tenho uma certa euforia. Fico orgulhoso de ter feito aquilo, e mesmo que depois, quer dizer, mesmo que depois leia, não. Quando tenho esta euforia, depois, se voltar a ler, continuo a sentir o mesmo, quer dizer, isto é, continuo a estar satisfeito. Não tenho a mesma euforia, mas continuo a estar satisfeito. Podia mudar uma coisa ou outra, mas não me costuma acontecer ficar muito contente com um texto e depois ler mais tarde e dizer: não, afinal, isto é uma porcaria. Não. De um modo geral, eu, quando releio, e muitas vezes tenho que reler coisas que escrevi por causa das aulas, e porque vou falar de um texto que já escrevi, quando releio, de modo geral, gosto de me reencontrar e dizer: este rapaz até tem aqui umas ideias interessantes. Precisamente porque eu escrevo aquelas coisas, são ideias que eu não tinha, que ficam lá escritas e que eu depois continuo a não ter. Às vezes não. Mas isto realmente, às vezes é difícil perceber o que lá está, mas são coisas que realmente estão muito escritas. Não tenho nenhum depósito na cabeça onde aquilo esteja. Agora, se eu fizesse isso mais vezes, se calhar essa euforia banalizava-se, sei lá. Isto é uma maneira suave de dizer que não tenho propriamente nenhuma explicação para não fazer mais vezes, não é? Não estou seguro que essa sensação não decorra de não precisamente ser um momento raro, uma coisa uma vez por mês, ou uma vez em 3 meses, ou do próprio facto de cada vez que vou começar não ter a certeza, ou ter medo de não ser capaz. E depois, quando sou capaz, fico aliviado. Escrever é uma coisa também é difícil. O que envolve não é apenas o conhecimento da língua, envolve muitos conhecimentos, envolve imaginação, envolve capacidade, até capacidade de trabalho, disponibilidade para estar sentado ou para estar em pé, como a pessoa fazia às vezes, mas é uma atividade muito difícil. Se a pessoa não tem gosto e se não fica eufórico por ter conseguido fazer qualquer coisa que nunca viu feito ou que corresponde ao que esperava fazer, não vale a pena passar por esse esforço. E como um grupo ou um número significativo de pessoas quer escrever sem querer passar por esse esforço, porque quer apenas exprimir-se, nós acabamos por ter uma imensidão de textos escritos que não têm um pingo de imaginação. E é mau. Eu acho que é mau porque tem um efeito tóxico sobre os leitores. Não é? Quando chegou à faculdade, como os seus alunos agora chegam, por exemplo, a fazer a pós-graduação das artes da escrita, o que é que o Abel queria? Já sabia que estudou literatura, não é?
Sabia que queria ser professor, queria ser escritor, já sabia que queria... Eu comecei por estudar escrever. economia, É? foi no Porto, mas na verdade eu lembro-me que estudava economia e depois lia histórias de vampiros e escrevia histórias de vampiros e coisas assim. Eu na verdade sempre gostei de escrever. Acho que foi sempre o que... E ainda recentemente tive uma experiência engraçada com um amigo meu de há uns anos, da fase da juventude, andou no confinamento, finalmente arrumou o sótão, porque a mulher dele andava sempre a chateá-lo que eu não arrumava, e arrumou, e encontrou uma pasta, e a pasta, depois veio a correr muito contente, dizendo que na pasta tinha uma série de poemas meus datilografados e um recorte de um jornal. Eu achei aquilo maravilhoso, fui ver os poemas, eram simplesmente horríveis, não sei, mas aí eram, enfim, não tem interesse nenhum. Mas o recorte do jornal era um recorte do suplemento juvenil do República, um jornal que infelizmente terminou. Era uma época em que os jornais tinham suplementos literários e suplementos juvenis. O DN ainda teve o Diário Jovem até há pouco tempo, mas o Diário Lisboa tinha um suplemento juvenil onde muitos escritores importantes se estrearam. Depois o Diário Popular também tinha, a República também tinha. Nós mandávamos para lá os textos e eles publicavam às vezes. E aquilo era um texto que eu publiquei lá quando tinha 15 anos, ou algo assim. E eu comecei a ler aquilo e disse, mas isto sou eu. E até houve uma pessoa que disse, olha, estás a ver, já eras tu e ninguém não sabias. E realmente é impressionante olhar para aquilo assim, mas isto sou eu. Não é que se fosse hoje eu escrevia aquilo, mas eu reconheço a minha pessoa naquilo que era um comentário. O texto era um comentário de um texto que um amigo meu da altura tinha publicado na semana anterior. E era uma pessoa com quem eu estava no café todos os dias a jogar póquer. Jogávamos póquer de dados, ele mandou o texto, eu li aquilo, e depois eu mandei a comentar o dele. E tenho uma série enfim, de tiques ou de coisas ou de palavras. É isso que eu acho que já era eu. Mas depois fui para a economia, mas desisti de economia, acabei por estudar literatura. Mas fundamentalmente eu queria ser professor. Queria ser professor de literatura, queria ter a possibilidade desta vida de estar em casa a ler livros, dar umas aulas, sobretudo dar aulas que eu gosto bastante, dar aulas e escrever coisas. Abel, logo no início, referiu-se à expressão não ficção e disse esta coisa agora que se diz. Sim. Não gosta do termo não ficção? É não gostar. Eu não... Quer dizer, é prático, acho que é prático. O problema é que arruma muita coisa no meio disso, não é? Arruma muita coisa. E entramos numa livraria e vemos história, sociologia, educação, não ficção. E eu, por acaso, nunca fui a essas prateleiras a ver o que é que está arrumado em não ficção. E agora o problema é que a nossa tradição de ensaio é fraca, é relativamente fraca. Não tendemos a reduzir o ensaísmo à transmissão de ideias e nem sempre é o mais interessante. Por exemplo, ainda agora recentemente, quando o Eduardo Lourenço morreu, toda a gente disse que era o maior pensador de Portugal e o homem que melhor pensou Portugal e sei quê, mas pouca gente falou da escrita dele. Ele, na verdade, podia ser um pensador de Portugal, mas ele era sobretudo alguém que escrevia sobre imensas coisas. E não ouvi ninguém dizer que todos os ensaios deles tinham um epígrafe e não havia ninguém dizer como é que ele escolhia as epígrafes, que era uma coisa que ele contava a toda a gente. Precisava de escrever uma coisa e às tanto tirava um livro, uma frase, pumba. E lá estava a epígrafe. E muitas vezes, a partir da epígrafe, ao calhas, tinha que escrever sobre, não tinha uma epígrafe ao calhas. Mas estavam sempre certas. Ora, como é que alguém consegue encontrar uma epígrafe ao calhas? E as epígrafes estão sempre certas. É a escrever, não é? Porque se fosse o pensamento, só as ideias, ele sabia que tinha uma epígrafe, nem que fosse ouvida no metro, ou qualquer coisa no género. Portanto, não foi valorizado o aspecto inventivo da escrita dele. Não foi valorizado o modo como ele muitas vezes, como quase sempre, derivava a partir de uma frase inicial, porque tinha uma imaginação de escrita
absolutamente avassaladora, sem dúvida. E mesmo os próprios escritos que ele dedicou a Portugal são escritos de alta imaginação, aquela coisa da literatura como interpretação de Portugal, o Labirinto da Saudade, tudo isso é o que é o Labirinto da Saudade ao certo. Ninguém disse nós podemos ir lá com um fio, como a Ariano, um fio daniano, para nos orientarmos no labirinto, não, nem ninguém quer saber. Mas cria-se uma ideia de que o ensaio é uma forma de transmitir ideias, informação e conhecimento. E não é. O ensaio é um género literário. É um género em que, pela imaginação e pela inteligência, nós tentamos dar forma a ideias que, podendo ser partilhadas por outros, ajudam a tornar a vida mais interessante. Ou, como dizia uma pessoa que eu conhecia há uns anos, é a melhor maneira de lidar com a imaginação e com a inteligência. A melhor maneira de aplicar a inteligência é escrever um ensaio. Porque os outros podem beneficiar disso, não é? Porque eu conheço, enfim, todos conhecemos pessoas muito inteligentes que nunca escreveram uma linha. De certa maneira é um drama, mas eles não querem escrever e essas pessoas merecem todo o respeito. Não há, eu creio que as livrarias não têm uma secção ensaio, não é? Pois o ensaio é um ensaio literário, um ensaio filosófico, etc. Mas é uma discussão antiga em Portugal e que se manteve durante alguns anos, mas curiosamente há um livro maravilhoso, talvez umas razões que o autor não aceitasse, que foi publicado nos anos 40 do século passado em Coimbra, com um senhor chamado Silvio Lima, que se chama Ensaio sobre a Essência do Ensaio. E é muito interessante porque o livro, desde o título até à sua concepção, é exatamente antagónico da ideia de ensaio. E é completamente antagónico daquilo que o próprio autor diz que é o ensaio, que é uma atitude de divulgação, é uma atitude de pesquisa, de questionamento, etc., que é sobretudo uma atitude. E ele depois faz um manual em que diz como é que reconhecemos um verdadeiro ensaio, como é que devemos fazer, qual é a atitude, genuína atitude de um ensaísta, etc. E, só para terminar, é interessante voltar a um dos ensaios mais interessantes do Eduardo Lourenço. Talvez um ensaio fundamental para quem quiser conhecer o Eduardo Lourenço, é um que vem nessa compilação O Labirinto da Saudade, que se chama Sérgio como Mito Cultural. É um ensaio em que ele, escrito sobre o António Sérgio, em que parte mais ou menos desta pergunta: será que o famoso autor dos ensaios, em rigor, nunca escreveu um ensaio na vida? E é exatamente sobre isso, sobre a particularidade do ensaio literário como forma de questionamento e de imaginação, em oposição a um tipo de escrita que não é ficcional, mas que visa uma subordinação à racionalidade. É um texto muito interessante e que hoje seria muito útil para ler, é sempre útil ou mais instigante, digamos assim, um texto instigante. Abel, muito obrigada, foi um grande prazer. Obrigado eu. Até à próxima, até um dia deste. E, como dizem no Porto, boa continuação. E para a semana continuo com a poeta Rosa Oliveira. A escolha é do Abel Barros Batista. Como sempre, para além de pedir ao meu convidado que escolha o próximo autor a ser entrevistado no Louco Como Eu, peço também que deixe uma pergunta. O Abel Barros Batista lembrou-se de lhe pedir conselhos. O que ler de poesia que tenha saído recentemente? Se um leitor de poesia andar perdido ou desanimado, o que se recomenda? Vai ser então esta uma das perguntas que vou fazer à poeta Rosa Oliveira na próxima semana. Obrigada a quem esteve a ouvir. Este podcast não poderia ser feito sem as ideias e a edição do Rui Fonte. A música é de Eric Satie, tocado magnificamente pela Joana Gama. Até ao próximo episódio.